Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas e orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. O que Paulo está dizendo? Tem que orar por todo mundo. Amém, irmãos? Verso 2: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Temos que orar por aqueles que nos governam, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Ou seja, quando você ora por aqueles que governam, a gente vive uma vida tranquila. Verso 3: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Verso 4: o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Os irmãos estão aí? Amém. Poderia ter um ponto aí. Amém, irmãos? O que Deus deseja? Deus deseja que todos os homens sejam, mas não tem um ponto, tem um e, que acrescenta: e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então diga assim: ser salvo é uma coisa, conhecer a verdade é outra. Os irmãos estão aí? Quando é que eu sou salvo? Eu sou salvo quando Cristo morreu por mim, e eu creio, eu sou salvo. Mas isso não quer dizer que eu conheço a verdade. E olha para mim, o que é que vai transformar a minha vida na prática? Conhecer olha o texto: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu posso ser salvo e ser preso escravo. Por quê? Porque eu posso chegar à salvação simplesmente crendo em Cristo, porque quem crê em Cristo é salvo pela fé. Mas não quer dizer que eu conheço a verdade, ou seja, eu posso ser um crente escravo. Porque Deus não quer só que os homens sejam salvos. Deus quer que os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Os irmãos estão aí? Verso 7 que eu quero. Isso. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestres dos gentios na fé e diga assim, mestre dos gentios. Paulo está dizendo, olha, eu fui designado, Deus me designou para ser pregador. Amém, irmãos? E ele está dizendo assim, ó, eu estou falando para vocês a verdade, não estou mentindo. Eu fui designado mestre dos gentios, na fé, diga na fé, para a salvação. E na verdade, para a purificação. Quantos estão aí? Os irmãos estão aí? Diga assim, mestre, na fé e na verdade. Os irmãos estão aí? Qual é o problema? Diga, qual é o problema? Ser mestre na fé, ou seja, levar a pessoa a crer em Cristo é a parte mais fácil. Diga assim, por quê? Porque é aí que começa o trabalho. Porque aí entra o que nós chamamos de discipulado. O que é o discipulado? É ensinar a pessoa a verdade e fazer com que ela obedeça a verdade para ter a alma purificada. Aí está o trabalho, irmão. Quantos conseguem compreender? Pastor, mas eu queria só ganhar uma alma para Jesus, irmão. Só convidar alguém para ir para o encontro com Deus. A pessoa vai lá, ela conhece Jesus, pronto, tudo certo. Pronto, você já conseguiu levar a fé ao coração da pessoa. Pastor, e a verdade? Levar a pessoa a obedecer a verdade, é aí que está o trabalho. Os irmãos estão aí? Diga assim, por quê? Vai precisar de tempo, dedicação, paciência, muita sabedoria para lidar, porque funciona assim, ó. Como é que funciona? Você vai lá, mostra, fala de algo pro irmão, mostra para ele aquela verdade, ele ouve você, depois volta a fazer tudo que ele estava fazendo sem obedecer à verdade. Aí o que você precisa fazer? Diga o quê? Voltar a ensinar de novo. E depois? De novo. E depois? De novo. E depois? Até que vai chegar uma hora, irmão, que ele vai cansar de apanhar da palavra e ele vai... Agora eu entendi. Quantos estão aí?
Quantos não vêm para mim depois dos cultos e falam assim, pastor, agora eu entendi. Agora eu vou fazer. Aí eu falo, irmão, depois de 4 anos falando a mesma coisa, você entendeu agora? Os irmãos estão aí? Eu acho interessante, né? Às vezes você não sabe quem são os irmãos, assim, né? Mais pessoalmente. Aí de repente vem alguém, o pastor, o irmão quer dizimar pela primeira vez. Eu olho, o irmão está aqui faz uns 3 anos, vai dizimar a primeira vez? Não, agora eu entendi, pastor. Ou seja, a mesma verdade sendo repetida, vai chegar uma hora que ela vai quebrar essa barreira e a pessoa vai obedecer à verdade e vai ter a alma transformada. Os irmãos estão aí? Qual que é o nosso papel, pastor? Nosso papel é continuar sendo mestres na fé e na verdade. Diga assim, por quê? Pergunte por quê? Porque Deus não quer só que o homem seja salvo. Deus quer que o homem seja salvo e tenha pleno conhecimento da verdade. Os irmãos estão aí? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo ainda, capítulo 3, verso 15. Diz assim, para que, se eu tardar, Paulo está dizendo assim, Timóteo, eu vou até aí onde você está, mas se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Diga, coluna da verdade. Para que serve uma coluna, irmãos? A coluna, ela sustenta toda a edificação. Os irmãos estão aí? A igreja é a coluna da verdade. Então olha para mim, irmãos. Os tempos podem ficar modernos. As pessoas podem mudar a forma de viver. As pessoas podem mudar o que elas quiserem mudar. Ah, pastor, os tempos agora são tempos modernos. Nós continuamos sendo colunas da verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Quantos estão aí? Eu acho interessante que o apóstolo Pedro, ele termina o texto que nós lemos aqui, dizendo que a palavra de Deus, ela é todas as coisas podem passar, diz o apóstolo Pedro, mas a palavra de Deus permanece eternamente, para sempre. Diga assim, por quê? Coluna da verdade. Os irmãos estão aí, irmãos? Ah, pastor, mas vocês estão ficando muito antipáticos. Irmãos, pense o que pensar, nós vamos continuar firmados na verdade. Os irmãos estão aí? 1 Timóteo capítulo 4, verso 3, verso 2. Por favor, para a gente ler e entender. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Olha para mim, irmãos. Quando você conhece a verdade, preste atenção aqui. Você entende que Jesus não morreu na cruz para mudar a forma de você comer. Entendeu? Jesus não morreu na cruz para você comer carne de porco ou deixar de comer carne de porco. Não é esse o objetivo do Evangelho. Preste atenção. Irmão, a religiosidade é uma porqueira. Qual que é a preocupação das pessoas? Ah, o pastor come a carne de porco, ele não come a carne. Irmão, eu tenho coisa mais importante para fazer. O Evangelho não fala sobre mudar a carne que vai na sua frigideira. O Evangelho fala sobre uma transformação dentro, irmãos. Consegue compreender? Ou seja, quem conhece plenamente a verdade, não está preso nessas coisas. Os irmãos estão aí? Os irmãos ontem chegaram aqui brincando, né? Tivemos uma aula aqui ontem, aí chegou um irmão, pastor, eu vim de short, pode usar short? Eu falei, não, short é pecado. Se entrar ali dentro de short, é pecado. Cai endemoniado se entrar lá dentro de short. Consegue compreender, irmãos? Olha para mim. Jesus não morreu na cruz para mudar o tipo de carne que vai na sua panela. Entende? Para você se achar, não, eu sou santo. Sabe por que eu sou santo? Porque eu nunca comi carne de porco.
Quem conhece plenamente a verdade não tá preso nisso, irmão. Sabe? Olha só que ele fala, que proíbem o casamento. Tem igreja por aí que proíbe o casamento, irmãos. Você quer ser ministro do evangelho? Quero. Não pode casar. Se casar, você perde a sua batina. É disso que ele está falando. Por quê? Diga assim, por quê? Talvez até sejam salvos, só não conheceram plenamente a verdade. Deus não quer só que você seja salvo. Deus quer que você conheça e obedeça a verdade. Os irmãos estão aí? Mais um texto, eu tinha muito texto para falar, mas eu vou me limitar aqui, por causa do tempo. 1 Timóteo capítulo 6, verso 5. 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, verso 4, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas. Verso 5, alterações sem fins por homens cuja mente é pervertida e privados da... Aqui está o ponto, irmãos. Diga assim, privados da verdade. O que você entende pela palavra privado? Presta atenção. Foi privado. Ou seja, não tem acesso. Olha para mim. Eu posso ouvir a verdade e desprezar a verdade. Os irmãos estão aí? Presta atenção. Mas eu tenho acesso à verdade. Eu só estou... Eu que quero desprezar. Os irmãos estão aí? Eu posso ouvir a verdade e resistir à verdade, mas eu tenho acesso. A verdade vem até mim, eu que decidi resistir. Mas tem alguns, irmãos, que Deus priva da verdade. Não entendi, pastor. Presta atenção, eu vou dizer como é que funciona na prática. O cidadão está num culto como esse. Eu falo A, ele entende B. Quantos estão aí? Diga assim, por quê? Está privado da verdade. E tem muitos, irmãos, não são poucos, que são privados da verdade. Por que privados da verdade, pastor? Porque Deus conhece o coração deles. Os irmãos estão aí? Olha só. Por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade, diga piedade. O que é piedade? Vida cristã. A vida do crente, isso se chama piedade na Bíblia. Supondo que a piedade é fonte de lucro. Diga assim, supondo que a igreja, o evangelho, é fonte de lucro. Eles querem enriquecer. Diga assim, por quê? Porque foram privados da verdade. Esses não têm acesso à verdade. Os irmãos estão aí? Olha para mim, irmãos. Nós precisamos tomar cuidado. Tem muita gente por aí privada da verdade que faz da fé fonte de lucro. Consegue compreender? Eu não estou dizendo, irmãos, porque olha para mim. Pastor tem que ganhar dinheiro, amém? Pastor tem que viver bem. Eu sou a favor disso, até porque eu sou pastor. Eu tenho uma família para sustentar. Os irmãos conseguem compreender? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de gente mal intencionada, que todas as vezes que sobe sobre um púlpito, ou todas as vezes que tem oportunidade de falar do evangelho para alguém, falam com a intenção não de transformar a vida das pessoas, mas de ganhar dinheiro. É gente que acha que o evangelho é fonte de lucro. Os irmãos estão aí? O Paulo diz que quem trabalha do evangelho, quem trabalha no evangelho, que viva do evangelho. Os irmãos estão aí?
você não pode fechar a boca do boi que debulha. Ou seja, se o cara é pastor, se o cara é um líder, se o cara trabalha no evangelho, ele tem que comer do evangelho. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu acreditar que eu tenho que fazer isso por causa do dinheiro. Os irmãos estão aí? Quanto você compreender? Existe uma diferença gigantesca. Por que essas pessoas são assim, pastor? Por que essas pessoas caíram nessa ganância tão grande? É simples. Porque foram privados da verdade. Por quê? Deus conhece o coração deles. Sabem quem são. Os irmãos estão aí? Eu tenho muito discernimento para essa coisa, irmãos. Como assim, pastor? Vou conversar com alguém e eu sei se a pessoa é privada da verdade. Consegue compreender? Já, inúmeros pastores, inúmeros que eu vou conversar, eu nem discuto, eu nem debato. Por quê? Porque eu sei que o cidadão é privado da verdade. Não importa o que eu vou falar, eu vou ficar brigando com ele com Bíblia o resto do ano. E ele não vai conseguir entender ou ele não vai aceitar. Por quê? É privado da verdade. Os irmãos estão aí? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Diga assim, procura apresentar-te a Deus. Qual que é a ideia para você de apresentar-te? Da ideia, presta atenção, da ideia do exército. Os irmãos estão aí? O que significa, pastor, aquilo que nós chamamos de reservista? Significa que você está na reserva, mas que a qualquer momento você pode ser chamado. E se você for chamado, você vai ter que fazer o quê? Se apresentar. Para quê? Para a batalha. Os irmãos estão aí? Procura apresentar-te a Deus de que forma? Aprovado. Como o obreiro que não tem de que se falar da sua conduta, que maneja bem a palavra da verdade, porque esse é o instrumento que você vai usar. Os irmãos estão aí? O que o apóstolo Paulo... Nós não estamos na reserva para Deus, amém, irmãos? Estamos na reserva do exército brasileiro, né? Para Deus nós estamos na ativa, apresentados já como obreiros, que nós não temos do que se envergonhar, porque nós temos uma conduta libada no Senhor, e principalmente nós manejamos bem a palavra da verdade. Quantos estão aí? É o que eu tenho feito aqui, irmãos, há quase 4 anos em Balneário. Você vem aqui me ouvir, eu começo a ministrar, começo a pregar, olha, abre em tal lugar, abre em tal lugar, abre em tal lugar. Nós vamos mudando de texto para texto. O que eu estou fazendo? Eu estou manejando a palavra da verdade. Os irmãos estão aí? Só precisamos fazer isso bem. Quantos conseguem compreender? Não entendi, pastor, vou te explicar. Chega alguém na sua casa enfermo. Você precisa ministrar a palavra de Deus, a palavra da verdade. Você dá conta? Tem alguém que fala assim, olha, não sei se eu tenho que batizar ou não tenho que batizar. E agora? Ah, não, você tem que batizar, crente batiza. Esse é o argumento? Tá, mas o que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz que tem que batizar. Só falta o irmão dizer assim, onde? Me mostra, me explica, me fala dos textos, me mostra como é que é. Consegue compreender? Os irmãos conseguem entender, irmãos? Maneja bem a palavra da verdade. Verso 18. Volta o 16, irmão. Olha só. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, fofoca. Pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Ou seja, quem vive fofocando com falatório converseiro fiado, vai aumentar a impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. O Paulo está dedurando 2 cidadãos da igreja aqui, que viviam fazendo essa conversa fiada. Eu quero conhecer esse Himeneu e esse Fileto, quando eu chegar lá. Eu falar assim, ó irmão, vocês aprontaram alguma, o Paulo não estava bom com vocês.
Olha o texto. Estes se desviaram da... Diga assim, desviar da verdade. O que vem na sua mente? Deus está enviando a verdade a você e você fala assim, não é comigo. Você se desvia. Os irmãos estão aí? Se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. E estão pervertendo a fé a fé a alguns. Ou seja, os caras diziam assim, ó, a ressurreição já aconteceu. Os irmãos estão aí? O que o Evangelho diz? Que a ressurreição acontecerá no último dia. Mas eles estão se desviando, estão adulterando a palavra de Deus, a verdade do Evangelho. Os irmãos conseguem compreender isso? 24, para a gente entender. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, não viva brigando, e sim deve ser brando para com todos, deve ser manso, apto para instruir, diga apto para instruir. Olha para mim, não está escrito pastores ali em cima. Os irmãos estão aí? É necessário que os pastores, não, é necessário que o servo, olha para o seu irmão e fala assim, você é servo, irmão de Deus? Então é para você. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto, diga apto, preparado, pronto para instruir, paciente, verso 25, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Diga assim, os que se opõem não conhecem a verdade. Aí entra o servo do Senhor com mansidão, ensinando, quantas vezes for necessário, até que venha arrependimento, para que esse cidadão chegue plenamente ao conhecimento da verdade. Os irmãos estão aí? Pergunta é, pastor, por que eu tenho que conhecer a verdade? Para que a sua alma seja purificada. Tendo purificado a vossa alma. Como que eu purifico a minha alma? Pela vossa obediência à verdade. Então olha para mim, irmãos. Todas as vezes que você obedecer à verdade que Deus te mostrar, sua alma é purificada. Sua mente, vontade e sentimentos vão sendo transformados. A ponto de chegar ao ponto que as coisas que antes você fazia e tinha prazer, não vão te interessar mais. Porque a sua alma foi purificada. Isso só para quem obedece à verdade. Para quem resiste. Para quem se desvia. Para quem finge que não é com ele. Para quem é ouvinte da palavra e não praticante. Sinto muito em te informar. Você é salvo, você não vai para o inferno, mas você vai continuar do jeitinho que você está. Porque para haver transformação na alma, precisa haver obediência à verdade do Evangelho.